Colecionamos muitas vezes fracasso em nossas vidas. E eu quero te explicar nessa mensagem por quê. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é uma mensagem da série do Pai Nosso e eu quero convidar você a assistir. Então ouça essa mensagem e aprenda a como ser bem-sucedido na sua vida. Ok? Vamos lá. De novo, Mateus 6, versículo 13. Nós estamos fechando então a nossa série Pai Nosso. E hoje a gente vai falar com um tema sobre arranca-nos do mal, o clamor do coração que conhece a própria fragilidade. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Que está nesse versículo, Mateus 6,13, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ok? Então a gente vai ficar preso nesse texto hoje. E como eu falei, o tema é arranca-nos do mal, o clamor do coração que conhece a própria fragilidade, né? Então, deixa eu começar lendo o meu esboço, que aí depois a gente vai engatando, né? Então, Jesus nos ensina a orar como quem... Jesus não nos ensina a orar como quem confia em sua própria força espiritual, mas como quem reconhece a limitação e se lança totalmente na dependência de um pai que livra, guarda e arranca o filho do perigo quando ele não tem forças para sair por conta própria. É uma introdução um pouquinho longa, mas dá para a gente entender só para onde a gente vai caminhar. Então Jesus não nos ensina a orar como quem confia na sua própria força espiritual. Se você perceber que toda a série do Pai Nosso, ele vai nos ensinar isso. Ele nos ensina uma dependência, ele nos aponta para o reino, ele nos aponta para o dono da nossa vida. Ele vai apontar para esses judeus exatamente para um novo reino, que é aquela questão que eu falei muitas vezes, que é a tal da oração subversiva. Então a ideia que Jesus tem é ensinar uma oração, ele não está ensinando como orar, né? Não, desculpa, ele não está ensinando uma oração, ele não está ensinando que seria uma repetição sem compreensão, mas ele está nos ensinando como orar. Então ele nos dá exatamente os pontos certos de como orar, o que significa essa oração. Então, essa oração ele vai nos ensinar que não é para nós confiarmos em nossa própria força, né? Mas como quem reconhece a limitação e se lança totalmente na dependência do Pai. Então ele fala para mim e para você, Marcos, exatamente isso. Nós temos que reconhecer a nossa limitação. Somos filhos, somos criados à imagem e semelhança do Pai, amém? Mas ao mesmo tempo nós temos que saber que somos limitados. Que a gente é limitado. O Pai sabe disso, que nós somos limitados. Então ele nos ensina isso, né? Por isso nos lançamos totalmente na dependência desse Pai, que é Ele que vai nos livrar, que é Ele que vai nos guardar, que é Ele que literalmente nos arranca desse perigo muitas vezes iminente. E eu coloquei arranca exatamente por causa do que eu falei no início desse verbo em grego, vai mostrar que é uma ação muito forte, né? Então, em cima disso a gente trabalha alguns pontos, né? E o primeiro ponto, a oração, ela que termina com um grito. Então essa oração do Pai Nosso é como se ela terminasse com um grito: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ela termina com esse... O Pai Nosso, muitas vezes parece que ele é tratado de uma forma... de uma oração calma, de uma oração tranquila, de uma liturgia, né? Ou seja, de alguma coisa que você vai seguindo um padrão normal de todos os dias. Mas ele não é uma oração calma. Ela não é uma oração que não venha com peso. Ela é uma oração que vem com peso.
ela é uma oração que está sendo ensinada pelos judeus. Lembra que nós falamos semana passada? Ela é uma oração que está sendo ensinada pelos judeus, por um judeu que é Jesus. Que esses judeus estão sendo dominados por Roma, que invadiu o seu espaço, que são cruéis, que são literalmente cruéis. É um império tirano sobre os judeus. E Jesus vai ensinando exatamente a esses judeus enxergar de uma outra forma toda essa dominação que está acontecendo ao redor deles. Então é um convite de enxergar de forma diferente. Ele está dizendo, olha, eu sei que vocês estão sendo dominados, sei que está acontecendo tudo isso, mas a minha proposta para você é essa aqui. Então a proposta de Jesus para as nossas vidas vai seguir a uma compreensão dessa oração do Pai Nosso, que somos nós hoje vivendo em um mundo onde o príncipe deste mundo continua dominando em muitas coisas das áreas. Mas Jesus nos convida a fazer essa análise do que nós estamos vivendo ao redor e dizendo, a minha proposta para vocês é não enxergar como qualquer ser humano natural enxergaria. Eu tenho uma proposta para você enxergar diferente. Ô, Edson, obrigado. Eu tenho uma proposta para você enxergar de uma forma diferente. Então, a oração do Pai Nosso, ela muitas vezes é enxergada como uma oração tranquila. Que são as pessoas que vão repetir isso às vezes como um mantra. Entenda, não desrespeitando a crença ou não desrespeitando essas pessoas. Entende? Mas só dizer que não é isso. Não é você vai dormir ou você vai acordar e você acha que o seu dia vai ser protegido se você falar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Não é. Eu preciso entender o que é o Pai Nosso. O que está nos céus. Eu preciso entender isso. Porque ao entender cada ponto dessa oração, eu entendo o que representa a minha vida nesse mundo e como eu vou agir através desse mundo. Então o que Jesus estava ensinando para esses judeus aqui nessa época não era dizer, olha, quando você acordar e que você tiver que sair pelas ruas e que você tiver que encontrar no meio das ruas cruzes espalhadas pelas ruas para que possa intimidar você, né? Porque o Império Romano fazia muito isso, colocava cruzes espalhadas para poder gerar medo nessas pessoas, para não tentar se rebelar contra o poder. Então Jesus está dizendo, se você entender isso aqui, você consegue enxergar tudo o que está acontecendo ao seu redor com outros olhos. Com outros olhos. Então essa é a proposta, ok? Então, como eu falei, mas ele não é. Mas essa oração, ela termina com um grito. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Essa não é uma oração mansa. É uma súplica de alguém que sabe o que está em jogo. É um clamor de alguém que sabe o que está em jogo. Jesus termina a oração como quem segura a nossa mão e diz, você vai precisar de ajuda. Jesus está ensinando, bota lá por favor de novo, meu amor. Jesus está nos ensinando nessa parte aqui da oração agora, quando ele vai dizer ali, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então ali ele está exatamente dizendo, vocês vão precisar de ajuda. A caminhada não é fácil. A jornada da nossa vida não é fácil. Então, o que muitos vendem por aí é exatamente um evangelho que não existe. Aceite a Jesus e pare de sofrer. Aceite a Jesus e seja feliz. Aceite a Jesus e receba tudo. Entendeu? É uma proposta de vida inexistente. Jesus vem apresentar exatamente o contrário para esses homens. Jesus está dizendo o seguinte, vocês entendem o reino, vocês vão começar a entender o reino, vocês vão continuar vendo o opressor que vai continuar sendo o opressor, que os judeus vão continuar morrendo, que vão continuar sofrendo, mas a visão de vocês agora mudou. Então, vai chegar momento na vida de vocês que vocês vão precisar de ajuda. Que vocês vão precisar do sobrenatural de Deus para quê? Para fazer eu e você, Marcos, Milena, Bia, para fazer eu e você não é sermos livres do mal, como a gente vai entender isso.
não é sermos livres do mal, mas é, se tivermos que passar pelo mal, sustenta-nos. Se tivermos que passar pelo vale da sombra da morte, vê o que Davi fala? Ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, aí o que ele fala? Eu não temerei. Não é que eu não temerei que ele não vai sentir a ação do vale de sombra de morte agir sobre a vida dele. Vai agir sobre a vida dele. Mas ele não temerá por quê? Porque ele entende isso. Ele entende a sua raiz, ele entende a sua natureza, ele entende quem é o seu Deus, ele entende que no meio desse vale de sombra da morte, ele tem ajuda. Ajuda para ser livre? Não, ajuda para passar. Ajuda para vivenciar os processos da vida. E não querer abreviar os processos da vida. A gente às vezes quer abreviar. A gente às vezes quer, sabe, sei lá, arrancar aquela página da vida ali, dá pra gente pular esse capítulo, não, um capítulo complicado da nossa vida, não. E Deus vai dizer para mim e para você o seguinte: você tem que passar pelos processos da sua vida. Por quê? Porque são os processos da vida que nos faz amadurecer. É no processo da vida que nos faz conhecer. Nós não crescemos no conhecimento de Deus apenas na bonança. Os dias ruins também vêm. Os desertos da vida existem. Amém? Foi? Ok. Então, a oração que termina num grito. Muitas vezes nossa oração, ela é expressa num grito da alma. E quando eu digo alma, literalmente alma, porque é a alma onde se expressa as emoções, a alma onde se expressa o meu ser, a alma é o que representa a formação. Então é dentro desse conceito da alma, e eu entendo o homem dentro de uma tricotomia, e a tricotomia é corpo, alma e espírito. Eu entendo a criação do homem dentro dessa forma. Você tem outras linhas de pensamento que seria uma linha de pensamento dicotômica, ou seja, que o homem é corpo e espírito, dentro desse espírito compõe também a alma, ou seja, são duas partes, mas eu entendo como uma tricotomia, ou seja, eu entendo como o homem sendo dividido em corpo, alma e espírito, onde corpo é o que você está aqui, a sua carne, é onde você luta contra os teus desejos, o espírito é aquilo que fez a ponte com o Espírito de Deus, é o que volta para Deus, mas existe a alma, é onde reside as suas emoções. É onde reside as suas emoções. Então é exatamente nessas emoções que nós estamos gritando e berrando muitas vezes. E é nesse lugar que nós precisamos que o Senhor venha sobre as nossas vidas, e Ele está dizendo: você vai precisar de ajuda em um momento da sua vida. Nós precisamos disso. Amém? Tá dando para entender? Um segundo ponto, quando ele diz: não nos deixe cair em tentação. Essa é a oração de quem já se conhece. Essa é a oração de quem já se conhece. Essa é a oração de quem não tem a prepotência ou a arrogância de dizer: eu não preciso. Mas é a oração de quem já se conhece, é a oração de dizer assim: eu não consigo sozinho. É a oração de quem já se rendeu. Essa é a oração de quem está dizendo: sem o Senhor eu não consigo. Essa não é a oração, presta atenção, essa não é a oração de quem busca quando precisa. Essa não é a oração de quem olha para o Senhor quando acha que não consegue. Mas é a oração de quem sabe que não consegue, por isso eu busco. Deu para entender? Isso muda tudo. Porque eu não busco ao Senhor apenas quando eu preciso, ou quando eu acho que preciso. Então, além dessa oração ser uma oração de grito do interior do homem interior, mas é uma oração ao mesmo tempo do homem que conhece o seu interior. Tá dando para entender? Vou só repetir. Essa oração, ela não é simplesmente um grito do homem interior achando que precisa de Deus, mas é um homem que conhece o seu interior e sabe que precisa de Deus. Então eu não me aproximo de Deus porque nessa fase da minha vida eu sinto que eu não vou conseguir. Eu me achego a Deus porque eu sei que em todo o caminho eu não consigo.
Isso chama-se dependência. Por isso que dessa forma nós passamos a falar com Deus até aquilo que para muitas pessoas seja insignificante. Mas para Deus isso é relacionamento. Entende? Porque quando eu me aproximo, por exemplo, eu conheço um amigo, né? Um amigo e ele tem distância do seu filho. Ele não mora junto com o seu filho. Está separado da esposa e mora distante com o seu filho. Ok? E uma das reclamações que esse cara, tristeza, né? Uma tristeza que vem no coração desse colega, eu não posso dizer o nome, é que o seu filho só se aproxima dele, só entra em contato com ele quando ele quer alguma coisa. Quando ele quer um dinheiro, quando ele quer... E aí isso entristece o coração dele, porque ele diz, caramba, ele só me procura quando ele está precisando de alguma coisa. Deu para entender aqui? Então quando eu me aproximo, entende, nega? Quando eu me aproximo desse Deus, apenas no momento que eu acho que eu preciso, eu estou fazendo exatamente o que esse menino, que essa menina está fazendo com o seu pai físico. E não que Deus, preste atenção, não que Deus seja emocional como nós. Porque se uma situação dessa acontece comigo, isso me entristece o coração também. E aí, como um pai natural, eu falaria, caramba, poxa, mas minha filha, meu filho só me procura nesse momento. Deus não tem variação de posicionamento. Deus não é emocional. Deus é Deus. Então Deus não fica dizendo, poxa, ele só me procura quando... Sabe, como se fosse um coitadinho, como se ele necessitasse dessa busca. Não, Deus está dizendo, Deus está colocando para mim, para você, não está funcionando? Não está funcionando. É como se Deus fosse emocional. É como esses louvores, eu estava ouvindo até, hoje de manhã eu estava vendo um local lá, um louvor, e aí eles fazem uma canção que a melodia é lindíssima. A melodia é lindíssima. Mas é como Jesus, nessa música, Jesus está dizendo, volta para mim, não sei o quê. Como se Jesus estivesse implorando como um homem implora para uma mulher, ou uma mulher implora para um homem, volta para mim, para estarmos juntos novamente. E aí se coloca num Jesus emocional, num Jesus que está triste, porque aquele ser humano não voltou para o encontro com ele. Não, Jesus não é isso, Deus não é isso. Deus é Pai soberano que não há variação de sentimento, de emocionalidade, ele entende. E o convite dele é buscar enquanto se pode achar. Ponto. Então, voltando para não perder a linha de raciocínio, é exatamente isso. Eu vou ao Senhor não porque eu preciso, mas porque eu me conheço. Por isso eu coloquei que essa oração não nos deixe cair em tentação, é a oração de quem já se conhece. Eu cheguei a esse ponto da oração e eu percebi que eu não consigo sozinho. E eu começo a entender que não é simplesmente nos momentos difíceis, mas é em todo momento, porque isso vai se chamar de relacionamento. Glória a Deus! Bom, e eu coloquei então um subitem nesse ponto, o que significa cair em tentação? Aí é que nós vamos entrar agora um pouquinho na origem. Para entender a fundo, temos que recorrer ao texto original. Então, o que significa cair em tentação? Não nos deixe cair em tentação. Ok? Então, para entender ao fundo, a gente tem que mergulhar no texto original. No original grego, a expressão usada é eu vou falar, mas eu não sei se expressa assim. É o eis eneko, que literalmente significa ser levado para dentro de algo. Não nos deixe cair em tentação, traz a ideia de ser levado para dentro de algo. Jesus não está dizendo apenas protege-me do pecado, mas não me introduza em um lugar onde a minha fé possa desabar. É isso que está dizendo. Por que ele está dizendo isso? Porque ele entende
que toda a trajetória da vida, desde o princípio, do primeiro dia da sua vida, mesmo antes de você ser formado, até o último dia da sua vida, sobre a face da terra, todas as coisas estão sob o domínio do Rei, do Pai. Amém? Não há em momento algum sobre a sua vida, nem sequer a vida da humanidade que esteja largado, que Satanás tenha dominado alguma coisa. Ainda que haja um investimento desse adversário na vida de pessoas, há uma permissão. Se nós olharmos, mas como assim Deus permite? Permite? Lembre da passagem de Jó? Na passagem de Jó, Deus permite que o adversário toque nas condições da vida de Jó. Então Deus não perdeu e não perde o controle em momento algum da nossa vida. Então, esse homem, ele entende que todas as coisas pertencem ao Senhor e a sua vida pertence ao Senhor e que toda a sua vida, todos os dias da sua vida está sendo controlada por Deus. Então, ele, Jesus, o próprio Jesus, ensina esse eis eneco, que é dizendo o seguinte: ser levado para dentro de algo. Então, não me introduz em um lugar onde a minha fé possa desabar. A tentação aqui não é um espaço de prova onde somos revelados. Não é? A tentação aqui é um espaço de prova, desculpa. A tentação aqui é um espaço de prova onde somos revelados. Vamos entender isso? O espaço de prova onde somos revelados. Quando dizemos que a tentação é um espaço de prova que somos revelados, estamos dizendo que a tentação não cria o mal dentro de nós. Essa tentação não cria o mal dentro de nós. Ela apenas traz à tona o que já está presente e escondido. Gente, essa parte é um grito para dentro de nós mesmos, talvez a gente dizendo: Senhor, não permita que eu mesmo, com as minhas próprias atitudes, me permita cair em tentação. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nada na sua vida domina a sua vida a não ser que você dê base, permissão para isso. Então, quando Jesus está ensinando não nos deixe cair em tentação, ele não está dizendo sobre uma força externa que vence você e que você é desculpável por essa força externa que venceu você e você se dobrou diante daquilo que não deveria se dobrar. Tá dando para entender? Então esse eis eneco está dizendo o seguinte: não me permita, Senhor, entrar em alguma condição, ser colocado dentro de algo que eu não consiga, com a minha fé, e aí quando diz que a minha fé, com o conhecimento que eu tenha do Senhor, seja superficial ao bastante para que eu esmoreça, para que eu desmorone. Ou seja, Deus permita que em cada provação, que em cada tentação que eu entrar, seja um ato de crescimento, amadurecimento e conhecimento do Senhor, para que eu possa honrar o teu nome. Tá? Tô conseguindo agora desembolar para você. Eu sei que no início é meio assim, mas depois a gente vai desembolando para a gente conseguir entender. Entende? Então, quando dizemos que a tentação é um espaço de prova que somos revelados, estamos dizendo que a tentação não cria o mal dentro de nós. Ela apenas traz à tona o que já está presente, muitas vezes escondido. E precisa trazer à tona. Por que precisa trazer à tona? Porque ele precisa ser expurgado. É como um furúnculo que você não consegue conviver com ele porque a dor se torna, quanto mais inflamado, mais insuportável a dor. Então ele precisa fazer o quê? Ser expurgado. Agora, o ato de expurgar, de espremer, de jogar para fora toda a infecção gera o quê? Dor. Mas essa dor gera o quê? Cura, alívio. Entende?
Então, a provação e a tentação, ela vai ser necessária na nossa vida. Por quê? Porque ela vai trazer à tona coisas que estão dentro e que precisam ser revelado, que precisam vir à luz da palavra de Deus, que precisam vir à luz do Senhor. E isso é expurgado. E muitas vezes através de quê? De dor. Isso que a palavra de Deus diz, né? Não há nada escondido que não seja revelado aos olhos do Senhor. Amém. E é Ele mesmo que... É isso. Ele põe para fora... É isso. Não há nenhuma ação do diabo, do adversário, que não seja permitido também por Deus. Amém? Exemplo que eu botei aqui. Imagina alguém que parece calmo, parece amoroso, equilibrado. Você sempre viu essa pessoa calma, amorosa, equilibrada, não sei o que e tal, né? Mas um dia uma situação de pressão acontece com essa pessoa, que essa pessoa explode em raiva, fala o que não devia, toma uma atitude que não parecia possível. E o que aconteceu? Aquela tentação, aquela pressão, ou o momento da pessoa não fabricou aquele comportamento, ela expôs uma fraqueza que já existia dentro. Entende? Aquele momento não foi fabricado, já estava lá. E muitas vezes isso vai ser um momento de tratamento. Então essa oração é um grito interno. Jesus nos ensina que esse é um grito interno, mas ao mesmo tempo é uma oração de quem já se conhece. Por isso Jesus está dizendo, vai chegar momento, Marcos, que você vai precisar de ajuda. Quantos estão entendendo? Diga amém. Jesus nos ensina a orar. Não nos deixe cair em tentação, ou seja, não nos conduza a um momento em que minha fé ou a minha fidelidade possa desmoronar. Já falamos sobre isso, né? Esse pedido é uma expressão de humildade. Jesus está dizendo, é uma expressão de humildade. Jesus está dizendo, se você for testado, ele está nos ensinando, se você for testado, se for colocado em um ambiente de tentação, vai aparecer o que está dentro do seu coração. Por isso, ore pedindo a Deus que te guarde desses momentos ou que te prepare para atravessá-los sem cair. E a gente, às vezes, né, vai lendo esse texto como se fosse pedindo a Deus para que a gente não passe por momentos de dores ou que não passe por momentos de dificuldade. E ele é o contrário. É como se estivesse dizendo, você vai passar por momentos de dores e dificuldade. Então ore para que Deus te ajude, te sustente, assim mesmo nesses momentos você não caia, não abandone aquilo que você conheceu e conhece. Então o que a tentação revela? O que não nos deixa cair em tentação? Então vamos falando sobre a tentação. O que essa tentação revela? Essa tentação revela que a nossa fé ela é firme ou ela é frágil. O nosso conhecimento ele é firme ou ele ainda é frágil. Ainda que sejamos firmes o suficiente para passarmos por esses momentos, vai ter momentos em que nós vamos tropeçar e cair e pisar na bola. Amém? E a gente vai perceber que nesse momento nossa fé foi frágil, nosso conhecimento foi frágil, ainda assim Deus diz, mas você precisava passar por isso. Você precisava tropeçar. Você precisava ver quem você é. Se a gente olhar isso para a vida de Jó, gente, pensa em Jó. O próprio Deus diz, fala, não há homem sobre a face da terra que seja como esse homem. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, os filhos se reúnem no lugar e ele vai lá, sacrifica em nome dos filhos. É um camarada que não tem igual. Só que esse mesmo homem, no final de todo o seu processo de tentação, de todo o seu processo de prova, da situação toda, ele vai dizer, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar.
mas agora os meus olhos te veem. Então, sei, talvez uma prepotência, talvez um sentido de tá tudo em ordem, tá tudo certo, e Deus vai mostrar para ele, olha, não tá em ordem, não tá certo. Você consegue de fato passar por muitas dificuldades, mas isso aqui a sua fé te abala, isso aqui não é sustentável dentro de uma concepção de reino. E Jesus o leva a esse lugar. Jesus o leva a esse lugar porque precisava expurgar de dentro dele o que talvez ele nem mesmo tivesse visto. Jesus leva a mim e a você, Edson, a condições e a situações que às vezes nós não conhecemos e não sabemos disso, e nós vamos nos deparar com a gente mesmo. E Jesus vai dizer, é necessário botar para fora, é necessário expurgar. Então eu e você, dentro de uma humildade, dentro de uma dependência, vamos dizer, Senhor, não me leve para um local onde a minha fé não vai suportar. Mas se eu for levado a esse lugar em que a minha fé não vai suportar, que a tua graça, que a tua misericórdia se renove sobre a minha vida cada dia, não me abandonando, mas me transformando na expressão que o Senhor quer que eu seja. Amém? É isso. É isso. Eu estou quase falando alguma coisa que é mais à frente, senão eu vou me embolar no meu esboço. Então, a nossa fé é firme ou frágil? A tentação vai nos mostrar isso. Segundo, B, se as nossas palavras combinam com as nossas ações. No momento seu, Milena, de provação, de dificuldade, do deserto que Jesus foi levado pelo próprio Espírito, então, se no momento dessas provações, dessa tentação, é que as suas palavras vão ser medidas se ela condiz com aquilo que você vai demonstrando durante o seu dia a dia. Sim? Daí nasce o verdadeiro testemunho. O verdadeiro testemunho não nasce de uma vida poética, de palavras poéticas. O verdadeiro testemunho nasce das marcas que nós carregamos em nome de Cristo. Porque era o convite que Jesus estava fazendo para esses judeus. Jesus, nós falamos semana passada, Jesus estava ensinando a judeus a liberar perdão para aqueles que ainda são seus opressores. As costas lanhadas por chicotadas, e Jesus está dizendo, perdoe. A carne dilacerada, e Jesus na cruz dizendo, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Um outro ponto que eu coloquei, se a nossa entrega a Deus ela é real ou é superficial. Porque se nosso conhecimento a Deus é superficial, a nossa entrega é superficial. A nossa declaração de louvor a Deus é superficial. Por que eu digo superficial? Porque nós não temos maturidade ou não teremos força suficiente para passar pelo dia mal. E é exatamente no dia mal, no dia ruim, que eu vou abandoná-lo. Que eu vou dizer, eu não quero mais. Não, cansei dessa vida de igreja. E você pensa que a sua vida é igreja. E as pessoas pensam que a vida cristã se resume à igreja. Ah, não quero mais saber de igreja, não. Nem Deus quer saber de igreja. Nem Deus quer saber de igreja. Porque quando nós nos reunimos para os nossos próprios desejos, o Senhor está dizendo, a reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem. Porque quando vocês se reúnem para cada um comer a sua própria ceia, para cada um comer o seu próprio alimento. Ou seja, vocês estão indo para a igreja não olhar e conviver com o irmão e saber o que é repartir. Vocês estão indo para satisfazer as suas necessidades. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês não entenderam nada. Pode falar, fala alto para poder sair. Por isso que a palavra de Deus diz, pedis e pedis mal, porque pedis para o seu próprio deleite. Exatamente. É isso aí.
Olha como é que muda essa concepção de reino, né? Então, quando dizemos que a tentação nos revela é nesse sentido. Ela traz à luz quem realmente somos, para nós mesmos vermos. E se preciso, nos arrependamos, cresçamos e confiamos ainda mais na graça de Deus. Porque arrependimento não é culpa pelo pecado cometido. Arrependimento é tristeza pela relação rompida. Quando eu peco, nós não podemos ter na ideia e na mente que eu preciso consertar o que eu fiz de errado. Porque quando eu quero consertar o que eu fiz de errado, o objeto do meu conserto não deixa de ser Deus e passa a ser o que eu fiz de errado. E eu concentro as minhas energias a não errar mais naquele ponto. Então o arrependimento não é a culpa pela alguma coisa que eu fiz de errado. Arrependimento é a tristeza pela relação rompida, quebrada. Porque Deus não nos julga segundo aquilo que nós fizemos. Se nós nos arrependemos da relação rompida, Ele restabelece essa relação e esquece o que você fez. E perdoa o que você fez. Então há muitas pessoas que estão carregando em suas vidas há tempos e tempos e tempos algumas coisas que foram feitas lá no passado, tentando consertar emocionalmente as coisas que fizeram lá atrás e arrastam isso para a vida toda e não vão conseguir. Porque arrependimento não está ligado no que fizemos, está ligado no que perdemos. Relacionamento. Amém? Deu para entender isso? Então, quando diz arrependam-se, ele não está dizendo simplesmente da culpa do que você fez, mas da relação que você perdeu. E os pecados de estimação, como ficam? Então, que esses pecados de estimação, nós demos o nome de pecado de estimação porque convivemos com ele. E eles não são mais incômodos para as nossas vidas porque tornou-se comum, cotidiano. Tem que falar alto um pouquinho. Se torna repetitivo porque não, essa ligação ali não está assim. Porque quando tem essa ligação ali, o Espírito Santo mesmo te incomoda todas as vezes que você vai fazer algo que esquece. Amém. Ok? Vamos em frente? Jesus não nos ensina isso para nos envergonhar. Pelo contrário, ele quer que estejamos conscientes, dependentes do Pai e protegidos. Ele sabe que momentos de tentação virão, mas nos ensina a pedir: Pai, me guarda de entrar nesse lugar se eu ainda não estou pronto. Então, quando vem à tona alguma coisa nas nossas vidas que nós percebemos que nós somos falhos, Jesus não deixa isso vir à tona para nos envergonhar, mas para nos formar. Para fazer com que eu e você entendamos que essa oração é de quem já se conhece. Amém? Então nós também temos a tentação como local de exposição, que eu falei agora, né? Jesus não nos ensina esse intuito de nos envergonhar. Então nós temos esse ponto também da tentação como um local de exposição. Biblicamente, a tentação não significa derrota, mas revelação. Ela não significa derrota, mas revelação. Eu até botei, Israel foi testado no deserto e falhou. Mas a falha não é uma derrota, é uma revelação. Qual é a revelação? A relação que foi rompida lá atrás. Amém? É a relação que foi rompida lá atrás. Então Abraão foi testado no monte, mas esse permaneceu. O que mostra? A relação estabelecida. Concreta. Jesus foi testado no deserto e o quê? Venceu. Resumindo, a tentação revela o que está dentro de nós. Como eu já falei.
ela vai revelar o que está dentro de nós. Então, o que há dentro de você é a sua resposta, vai ser a sua resposta no seu dia a dia. Então, nós somos tentados todos os dias. O Senhor diz para esses discípulos: eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. O que significa isso? Eu deixo a vida de vocês caminhar no meio desse mundo que é voraz, cruel, como cordeiro, como ovelha, como representante do reino dos céus no meio dos homens. Mas esse cordeiro, essa ovelha vai manifestar aquilo que está dentro dele no meio dos homens, no seu dia a dia. E há momentos na nossa vida que será revelado diante de nós, talvez, um Israel que não entrou na Terra Prometida. Por quê? Porque em algum momento nós rompemos a relação. E nos voltamos a Cristo para quê? Para que a relação seja novamente restabelecida com o Pai. Amém? Então, a tentação, a dificuldade revela o que há dentro de nós. Amém? E essa é uma fé que depende, não desafia. Essa oração confronta a nossa cultura espiritual de desempenho. Muitos querem provar que são fortes. Entende? Sim, não nos deixe cair em tentação. Muitos querem provar que são fortes. Essa oração, ela desafia exatamente essa cultura espiritual do desempenho. Jesus diz: admita a sua fragilidade. Admita quem você é. Admita que você não pode sozinho. Orar assim é sinal de maturidade, não de fraqueza. Como diz em 2 Coríntios 12, 9, que a Diana vai colocando lá, né? Ele vai mostrar exatamente isso. 2 Coríntios, aí, 12, 9. O que é que ele diz ali? Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, o quê? Se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Que coisa fantástica. Portanto, aí sim Paulo vai dizer: portanto, eu me gloriarei, eu darei glórias, sabe, ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Coisa esquisita, né, Marcos? Então isso quebra completamente essa ideia, essa cultura espiritual de desempenho. O ser humano achando que quanto mais ele desenvolver, ou fazer, ou buscar, ele mais vai receber de Deus. E entramos numa paranoia tão grande, tão grande, tão grande, que não nos permitimos ser frágeis. Não nos permitimos ser quem somos. Se você perceber, Paulo, que é uma referência gigantesca para a gente, ele olha para dentro dele e diz: eu vejo que há 2 Paulos dentro de mim, um que quer as coisas do Espírito, mas um que quer também as coisas da carne. E ele diz: o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. O bem que eu desejo no meu interior, esse eu não faço, mas o mal eu acabo tropeçando, caindo. Ele está dizendo o quê? Que nas tentações, que nas provações da vida dele, muitas vezes ele caiu. Mas ele é o mesmo que consegue no final da sua vida olhar para ele e diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu até produzi um vídeo agora essa semana que está dizendo o seguinte: Paulo não contabiliza as suas derrotas. Paulo não contabiliza o seu fracasso em muitas vezes. Mas o que Paulo então contabiliza? Paulo contabiliza a sua jornada da vida, o seu trajeto da vida, o tempo que ele teve de conhecimento do Senhor e o que ele fez. E aí sim, ele consegue chegar no final da jornada da sua vida, olhar para trás e ele não enxergar as quedas. Ele não enxergar as quedas. Ele consegue olhar para trás e dizer: combati o bom combate.
acabei a carreira e guardei a fé. Sabe? Mas é esse o ponto, Bia. Nós sabemos o que a gente enfrenta. Nós sabemos o que a gente enfrenta. Marcos, você sabe o que você enfrenta. Agora, se por acaso, porventura, Marcos, você cair, não se envergonhe. Você tem um advogado justo diante de Deus que é poderoso para te perdoar. Por que ele quer te perdoar? Não é fazer agora que você viva sem culpa. Não, ele quer perdoar e já perdoou para que o relacionamento não seja rompido. Então, não me deixe cair em tentação é exatamente essa. Senhor, não me leve a um lugar que eu seja provado a ponto de não conseguir sustentar a fé. Mas, porventura, se eu entrar e eu não conseguir, não me deixe. Então, Deus está dizendo, reconheça, você é frágil. Amém? Jesus está dizendo, admita a sua fragilidade. Orar assim é sinal de maturidade e não de fraqueza. Nós já lemos o texto ali. Amém? Vamos a um terceiro ponto. Que a gente vai falar agora sobre livra-nos do mal. Né? Não nos deixe cair em tentação. Volte a falar, por favor, meu amor. Quantos entenderam esse não me deixe cair em tentação? É um pouquinho diferente do que a gente já ouviu, né? Mas agora a gente vai falar sobre o livra-nos do mal. A oração de quem entende o tamanho da guerra. Aqui nessa versão NVI ele fala livra-nos do maligno. Mas há versões também que diz livra-nos do mal. E a gente vai ver que encaixa para os dois lados. Né? A gente vai ver aqui agora. Então, livra-nos do mal. A oração de quem entende o tamanho da guerra. Você entende o tamanho da sua guerra? A minha pergunta agora é, você entende o tamanho da guerra? E é diferente. Porque muda o ponto de visão. Se eu perguntar para você, você entende o tamanho da sua guerra? Você dizer, amém, eu entendo o tamanho da minha guerra, eu sei que eu estou passando. Agora eu pergunto, se você entende o tamanho da guerra? Então, aquele que entende o tamanho da guerra nos livra do mal. Porque essa oração que ele está fazendo é livra-nos. Não é livra-me. Livra-nos do mal. Fala sobre o tamanho da guerra. E que você está inserido nesse contexto. Então, o mal não é um conceito. É uma força ativa. O mal não é uma história, não é uma ideia, não é uma filosofia para tentar assustar o homem e, através do medo, fazer com que esse homem se renda ao Senhor. Não, o mal é uma força ativa, é verdade. O termo grego para esse mal é toupenero, o que pode significar tanto o mal quanto o maligno. Por isso que a mensagem agora aqui, a NVI traz como o maligno. Então pode ser como mal ou como o maligno. Essa ambiguidade, essas duas verdades, duas vertentes, não é acidental. Ela revela a profundidade do que Jesus está ensinando. Ele não está falando apenas de adversidade ou sofrimento, mas de um agente espiritual do mal com intenção, estratégias e presença ativa no mundo. Então Jesus está dizendo, Satanás é real. A força ativa desse mundo, contrária a esse mundo, é real. Entende isso? E nós precisamos viver entendendo que isso é real, não como medo, não com temor, mas como quem entende que a guerra é real. Que o investimento dele sobre as nossas vidas para nos fazer perder a visão e a direção é real. Amém? Jesus, ao nos ensinar como fazer essa oração, nos convida a reconhecer que estamos inseridos em uma realidade espiritual de conflito,
onde há um inimigo que deseja nos separar de Deus. Enfraquecer nossa fé e deformar nossa identidade. Porque é através da identidade que você diz que você é você. Eu acho tão curioso isso, que quando você chega em alguns lugares, você está com o seu rosto físico, você está com a pessoa ali, mas alguém chega para você e fala assim, a identidade, por favor, e é aquele pedaço de papel que vai dizer que você é você, porque você não diz que você é você. Deu para entender? É aquele pedaço de documento que vai olhar com a sua mesma foto, com você mesmo, vai dizer, a Adriana é a Adriana. Mas a Adriana está ali, mas ela por si só não pode representar ela mesma. O que eu quero dizer com isso? Que é o sangue do Cordeiro, que é como esse documento na sua vida que vai dizer no reino dos homens que você é você. Que você representa quem tem que ser nesse reino dos céus. Que sem a presença do Senhor nas nossas vidas, nós não temos como dizer, mesmo em aparência, que eu sou eu. Porque eu sou um eu desvirtuado de quem eu deveria ser sem o eu de Deus. Aleluia? Deu para entender, Milena? Então a Milena pode... É interessantíssimo isso, Milena. Porque a Milena, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, pode ter levantado da sua cama e chegado em frente ao seu espelho, se arrumado, linda, bela, e eu vou trabalhar, eu vou passear, e era uma Milena. Hoje você faz a mesma coisa que você fez naquele dia lá atrás. E você se olha no espelho da mesma forma. E você se arruma da mesma forma para trabalhar ou passear ou qualquer coisa que seja. Mas hoje a identidade que está saindo de dentro de casa para ir para fora não é a mesma Milena que foi há 3 anos atrás. Que os seus olhos naturais estão olhando para tudo isso e dizendo, mas eu sou a mesma, a fisionomia é a mesma, o rostinho é o mesmo, o sorriso é o mesmo, mas o Senhor está dizendo, mas a sua identidade mudou. E agora, dentro dessa identidade, você já não é mais o você de antes, você é um novo você, porque agora você deixou de ser você e você passou a ser nós. Você passou a ser uma diferente no meio da guerra que está acontecendo. Então, quando você sai da sua casa, você já não sai mais como vítima, você agora sai como aquele que vai fazer, como aquela que vai expressar, como aquela que entendeu que é frágil, que é dificultada, que precisa da ajuda dele, mas ao mesmo tempo dizendo... Agora eu tenho uma identidade. E qual que é, então, a investida de Satanás hoje? A investida de Satanás hoje é, através dessas dificuldades, dessa provação, desse investimento do mal que é real na nossa vida, não é simplesmente fazer você não ir na igreja, é destruir a sua identidade. Porque eu pegando esse meu documento, chegando numa fronteira, sem o meu passaporte, sem minha identidade, sem nada, ele vai dizer, você não é bem-vindo aqui, porque você não é você. E vai dizer, não, mas eu sou o Leonardo, estou aqui, em carne e osso. E ele vai dizer, mas o que comprova que você é o Leonardo? O que comprova que você é você mesmo que você está dizendo? Então o que Satanás quer fazer? Destruir isso. Quando você e eu perdemos a identidade, ele vai dizer, o que comprova que você é você? Eu conheço Paulo, que prega, que faz... Mas ele olhou para aqueles jovens, ele diz, mas quem são vocês? E aí Satanás deu uma surra naqueles jovens. Aqueles homens vieram em nome de Jesus. Vieram em nome de Jesus, só que eles não tinham o quê? Identidade. Você está entendendo? Então muitas pessoas vão chegar e vão orar e vão falar de Jesus e vão falar de Deus e parece que está tudo certo. Mas perderam a identidade no caminho. E o que Jesus quer fazer comigo e com você? Reconstruir a identidade. E o que é necessário? Senhor, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe perder a tua presença. Há uma oração que não está dizendo, Senhor, me poupe de passar por dor, me poupe de passar por sofrimento, por prova. Jesus não está ensinando uma oração de coitadinho, mas está ensinando de alguém que tem identidade e tem coragem de dizer, Senhor, envia-me a mim, porque eu vou.
Glória a Deus. Aleluia. Espero que eu esteja conseguindo passar esse conhecimento, né? Quando Jesus diz, livra-nos do mal, ele está nos ensinando a viver em alerta. Como quem sabe que está em um campo de batalha. Mateus 26, 41, meu amor, me ajuda lá? Ele vai mostrar muito claro isso para os seus discípulos, que ele fala o quê? Vigiem e orem, para que o quê? Não caiam em tentação. E olha que coisa interessante que ele diz no final. O espírito está, mas a carne é o quê? Esse espírito está com letra maiúscula ou minúscula? Minúscula. Isso quer dizer que é o espírito de Deus? Não. É o nosso. Então ele está dizendo o seguinte: orem para que não caiam em tentação. Consegue perceber aqui? A mesma oração que Jesus te ensinou aqui, nesse sermão aqui, está dizendo, não nos deixe cair em tentação. Então ele está dizendo, orem para que não caiam em tentação. E então, em outras palavras, está dizendo, orem para que vocês não sejam vencidos, para que vocês não percam a conexão, a identidade, para que vocês não percam, porque está dizendo, o Espírito está pronto. Vocês têm tudo. Vocês já sabem tudo. Vocês já foram ensinados tudo o que vocês precisam fazer, vocês já sabem. Eles estão dizendo para os discípulos, discípulos, vocês já estão prontos. Tudo que vocês precisavam ter, tudo que vocês precisavam conquistar, tudo que vocês precisavam entender e conhecer, vocês já têm. Nós já temos tudo que nós precisamos. Nós já temos acesso ao coração do Pai. Nós temos já relação com Jesus. Nós podemos entrar no nosso quarto, na casa do Pai, orar em secreto. E ele está dizendo, Adriana, ele está dizendo para mim e para você, amor, eu vou lá no secreto visitar vocês. Ele está dizendo, eu sou a força, a fortaleza, eu sou sabe, o abrigo presente no dia da adversidade. Eu sou esse que estou contigo, Milena, todos os dias da tua vida. Eu sou esse, Bia, que quando você está lá no teu quarto intercedendo nas batalhas da vida, sou eu que estou cobrindo a tua vida de oração. Sou eu que estou cobrindo a tua vida com proteção, te guardando, te livrando. Ele está dizendo para mim e para você isso, Marcos. Tudo que vocês precisam, vocês já têm. Mas está dizendo, mas a carne é fraca, a luta continua, os desafios vão continuar, nós não somos poupados da luta, nós não somos poupados das provações, nós não somos poupados da investida do maligno sobre as nossas vidas, mas está dizendo, mas eu garanto a vida de vocês, eu garanto que estou sobre a vida de vocês. Então ele mostra para esses discípulos, vigiem e orem, estejam atentos. Acordem para a realidade. Amém? Isso muda a nossa postura diante da vida. Não somos vítimas passivas, mas também não somos guerreiros solitários. Pode falar, fala alto. Muitas vezes a gente coloca a oração primeiro do que vigiar. O Senhor fala, assim, vigiem, ore. Vigiem e orem. Porque muitas vezes só fica na oração sem vigia. Ou põe o contrário. Né? Sim. Verdade. Amém? Então, nós não somos vítimas passivas. Nós não somos vítimas como quem está... Coitadinho de mim. Mas, ao mesmo tempo, nós não somos guerreiros solitários, como quem anda e fala assim, eu sou tudo comigo mesmo. Eu sou o cara. Sabe? O que nós somos, então? Nós somos filhos que clamam por socorro ao Pai, que pode vencer o inimigo, o único que pode vencer o inimigo. Nós não podemos chegar arrogante e falar assim, porque o Satanás está debaixo dos meus pés, como se nós fôssemos alguma coisa. É o Pai. É o Senhor. Somos guardados por Ele, pela sua infinita misericórdia. Mas não representamos poder algum para Satanás sozinho. Amém?
um clamor por um livramento dramático. O verbo livrar, mas livra-nos, o verbo livrar no original significa rusai. Eu não sei nem se eu estou pronunciando certo, gente. Significa algo como resgatar com força. E olha como é que muda isso tudo, cara. Porque diz, pode voltar lá, meu amor, por favor. Quando ele fala, Senhor, mas livra-nos do mal. E a gente livra-nos para... no português a gente entende só, sabe, livra, é como se fizesse assim, ó, para cá ou para cá, né? Veio uma fé, livrou daqui. Não, mas no original essa palavra está dizendo o seguinte, resgate com força. É um resgate com força. Não é simples empurrão para o lado oposto do mal. É como arrancar alguém de um abismo. É como puxar a mão de um sequestrador. É como um sequestrador que está levando a vítima e de repente alguém chega lá e pega o... Está arrancando, tirando do poder opressor. Está dando para entender? Essa oração termina com esse tipo de urgência. Jesus está orando e nos ensinando, na verdade, a orar com esse tipo de urgência. Pai, me arranca disso. Não é simplesmente alguma coisa que só me joga para um lado ou para o outro, me joga para o lado oposto sabe, dessa dificuldade. Não, ele está dizendo, Senhor, eu não consigo sozinho. Eu não consigo contra o poder desse sequestrador. Eu não consigo sair desse abismo da vida. Me arranca. Livra-nos do mal. Arranca-nos do poder desse mal. Arranca-nos do poder que age nesse sistema mundano. Arranca-nos na compreensão desse senso social que tudo passa a ser normal, mas aos nossos olhos nós enxergamos isso não é normal. Arranca-nos de nos misturarmos, de sermos a mesma coisa e não fazermos diferença por termos perdido a identidade. Então isso não é simplesmente livra-nos, isso é arranca-nos. Nos resgate de volta. A conexão com o Getsemane, eu quero falar aqui com você. Entendemos esse ponto? Amém? Jesus no Getsemane, ora, afasta de mim esse cálice, que é Mateus 26, 39. Não precisa abrir não, amor. É a mesma oração, livra-nos da tentação. Na verdade, não é a mesma oração. Nós podemos... isso aí. Dentro de um sentido literal, escrito, não é o mesmo radical verbo. Mas dentro de um sentido espiritual, nós conseguimos fazer esse paralelo. Ok? Mas ele não foi livre. Ele foi entregue. Porque ele ensina uma coisa interessante. Livra-nos do mal, arranca-nos do mal. Livra-nos do poder opressor do mal. E Jesus olha para o Pai e diz, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas ele não foi, o cálice não passou. Ele não foi poupado. E eu perguntei por quê? Para que hoje possamos ser arrancados do mal. Então ele permite que isso aconteça sobre a sua vida para levar sobre a vida dele aquilo que estaria sobre as nossas vidas e hoje nós possamos falar, arranca-nos do mal. E isso acontecer. O pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Eis que o pecado está à vossa porta. É isso que ele fala para um dos irmãos. Compete a você o quê? Dominá-lo. Então nós temos o domínio sobre isso. Ele entrou na tentação até o fim. Foi envolvido pelo mal para garantir que Satanás não teria a palavra final sobre nós. Nessa passagem, Jesus está dizendo, se possível, que eu não passe por isso, não é? Passe de mim esse cálice. Senhor, se possível, passe de mim esse cálice.
Isso se alinha à ideia de não me conduza a essa provação. Jesus enfrenta de frente esse momento, porque ele está carregando o mal por nós, enfrentando o sofrimento em nosso lugar. O evangelho, então, escondido em Mateus 6,13, não é apenas uma oração por proteção, é uma oração escancarada de rendição. Pode falar. Mas o lindo de Jesus é que naquele momento, quando ele diz no Getsemane, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, ele mostrava o lado carnal, o lado homem dele. Mas que, sobretudo, o lado espiritual prevaleceu na graça para que a gente pudesse Amém. o livre acesso ao Pai. E o nosso Que seja feita a tua vontade, não a minha. A frase não é apenas uma oração por proteção. É mais do que uma oração por proteção física ou circunstancial, que é onde geralmente as pessoas param, né? A gente quer ser guardado momentaneamente. Guarda minha família, guarda isso. A maioria das pessoas leem livra-nos do mal e pensam. Eu acabei de falar. A maioria das pessoas leem livra-nos do mal e pensam, me livra de acidentes, me livra de pessoas ruins, me livra de problemas, não é? A gente pensa nisso. Não é apenas por isso que Jesus nos ensina a orar. Então, qual a conclusão que chego? Que Jesus não está dizendo ou ensinando a orar como quem diz, Senhor, me protege de tudo que dói. Essa oração, Jesus não está ensinando isso. Me protege de tudo que dói. Senhor, guarda minha alma a ser vencida pelo mal, mesmo que eu passe... desculpe. Ele está dizendo e nos ensinando está nos ensinando a dizer, Senhor, guarda minha alma a ser vencida pelo mal, mesmo que eu passe por ele, por esse mal. Amém? Que é o vale da sombra da morte. Não me deixe ser dominado, deformado ou destruído pelo mal. Pelo mal? Deu para entender esse mal? Acabei de falar um pouco aqui atrás. Livra-me do profundo do meu ser de ser tomado por algo que não vem de ti. Então não é simplesmente me livra de acidentes, me livra de pessoas ruins, me livra de problemas. Porque a nossa visão ela precisa estar muito mais voltada para a relação que eu posso perder do que eu posso sofrer na nossa vida cotidiana. O problema é que talvez o mal que nós estamos falando já criou uma cultura dentro desse mundo espiritual que fez com que a visão se tornasse inversa. O mais importante não é mais eu não perder a relação com o Pai, o mais importante é eu não sofrer. Então você vai ver dentro das igrejas que as pessoas estão fazendo campanhas para quê? Para não sofrer. Essa é uma inversão da verdade. Então eu não vou para a igreja fazer campanha, não é para não sofrer. Eu estou na igreja porque eu gosto de estar, mas a minha relação é independente de igreja. E eu entendo que nós vamos passar por provações. Jesus falou isso. No mundo vocês terão aflições, provações, dificuldades. Mas em momento algum, em todo momento, sabe, Milena, ele está dizendo para mim e para você, tende bom ânimo. Alegre-se. Porque eu já dei a senha. Eu venci o mundo. Em outras palavras, está dizendo o que para mim e para você, Bia? Você também pode vencer. Então, o conceito do Evangelho nunca foi nos poupar das provações. O conceito do Evangelho foi sempre nos manter na comunhão, na relação. Amém? E ele vai falar
Eu vou passar. Depois você pode ver Tiago 1, 2, 4 e 1 Pedro 6, 7, que Tiago 1, 2, 4 ele vai dizer: tendo por motivo toda alegria o passardes por várias provações. E 1 Pedro 1, 6, 7 ele vai dizer: embora agora por um pouco de tempo sejais entristecidos por várias provações. Ele fala também sobre as provações. Mas soa como um masoquismo, né? Sim. Então Jesus, depois eu te dou referência, Milena, depois eu te dou referência aqui. Então Jesus não promete livrar-nos das provações, ele promete o quê? Presença, sustenta e sim, livramento que as provações poderiam causar em nós se estivéssemos sem ele. Amém? Então acredito que é isso que Deus quis nos entregar hoje. Entender que livra-nos do mal. Volta lá, por favor, meu amor, no texto base. Então acredito que o que Deus quis nos entregar hoje, não nos deixar cair em tentação, mas livra-nos do maligno, não é a oração de quem está pedindo: Senhor, me coloca numa redoma e não deixa eu sofrer. Mas está dizendo: Senhor, se eu for entrar num lugar que eu não consiga manter a minha relação com o Senhor, me livra disso. Em outras palavras, ele está dizendo: porque se eu entrar é porque o Senhor sabe que eu posso. Deus não nos dá provações maior do que nós possamos suportar. E quando diz suportar, não está dizendo suportar no intento de não morrer fisicamente, mas está dizendo de suportar na relação de comunhão entre você e seu Pai. Então, quando eu e você, Marcos, entramos em alguma fase da nossa vida que seja desafiadora, Deus está dizendo: você consegue passar por isso sem perder a sua identidade. Talvez seja isso. Sim? Não nos deixe cair em tentação. E quando ele diz livra-nos do mal ou do maligno, é no intuito de arranca-nos com força. Porque nesse mundo é tão violento. E o original desse livra-nos é arranca-nos. Nos tire da mão do sequestrador. Nos tire da mão, nos livre, não nos tire, mas nos livre da mão do usurpador, do mentiroso, do príncipe desse mundo. Amém? Então, com isso, nós terminamos a série do Pai Nosso. E que Deus nos abençoe.